A franquia The King of Fighters é sem dúvida uma das mais clássicas quando falamos em jogos de luta. Ela teve os seus altos e baixos ao longo do tempo, mas o seu legado lendário é mais do que suficiente para justificar um vídeo dele aqui no canal, que vocês já pediram muitas vezes. Por isso que hoje eu vou mostrar para vocês a incrível evolução da série The King of Fighters desde o seu primeiro jogo lançado até o último nos dias de hoje. Então se você era daqueles que jogava KOF no fliperama que tinha no bar da esquina e comprava as fichinhas com o troco do pão, já deixa aquele joinha no vídeo e inscreva-se no canal para fortalecer e você não perder nada, fechou? E aí, players, tudo beleza? Eu sou o Fiaspo e seguinte, tudo começou quando a desenvolvedora SNK decidiu criar um crossover épico entre alguns dos seus principais jogos, que na época eram as séries Fatal Fury e Art of Fighting. No começo, esses crossovers se chamavam Survivor e deveria ser um beat'em up de rolagem lateral ao invés de um jogo de luta. Mas por sorte, essa ideia mudou no meio do desenvolvimento e o jogo se tornou como a gente conhece hoje. A primeira versão desse jogo foi chamado simplesmente de King of Fighters 94 e foi lançado para arcades em 1994, fazendo bastante sucesso por seus personagens marcantes e sua jogabilidade de 3 contra 3 extremamente frenética. Chegando agora em 1995, foi nesse ano que saiu a versão do jogo que realmente explodiu de popularidade, o The King of Fighters 95, um jogo que melhorava tudo que tinha ficado meio bizarro no jogo anterior e adicionava novos personagens clássicos como o lendário Yori Yagami, que se tornou um dos principais personagens da franquia. E ainda nesse mesmo ano, olha que maluco, nós tivemos um jogo de perguntas baseado na série chamado de Quiz King of Fighters. Mas o que realmente interessa pra gente aqui foi o que aconteceu no ano seguinte, que foi o lançamento do jogo King of Fighters 96. Esse jogo trazia várias mudanças na jogabilidade e nos times, mas no geral os gráficos evoluíram bastante. As únicas críticas que ele recebeu foi por ser menos balanceado do que os jogos anteriores, mas ainda assim era muito divertido e jogado pela galera. Chegando agora em 1997, nós tivemos o lançamento de um dos jogos mais populares da série, o King of Fighters 97, que atualizou os visuais do jogo, melhorou o sistema de especiais e introduziram alguns personagens bem importantes, como Orochi Yori e Orochi Leona. Mas querendo ou não, o jogo que foi anunciado no ano seguinte roubou completamente a cena, sendo até hoje considerado por muitos o melhor jogo da franquia, o The King of Fighters 98 The Slugfest. Esse jogo não era muito diferente em jogabilidade do anterior, mas a sua grande diferença foi que ele focou nas melhores qualidades dos jogos anteriores e maximizou tudo, trazendo vários personagens clássicos dos jogos anteriores e otimizando a jogabilidade dele ao extremo. Essas qualidades todas colocaram esse jogo em primeiro lugar em vendas no Japão no seu ano de lançamento. E não é à toa que ele é um dos primeiros jogos que a galera pensa quando a gente fala aqui de KOF. Ainda nesse mesmo ano também foi lançado The King of Fighters Kyo, que era um visual novel de PlayStation 1, bem maneirão, que virou até um mangá algum tempo depois. Mas infelizmente esse jogo nunca saiu do mercado japonês. Chegando agora em 1999, nós tivemos o lançamento do primeiro jogo de portáteis da franquia, que foi o King of Fighters R1 de Neo Geo Pocket, que tinha gráficos bem mais simples e compartilhava do mesmo enredo que o KOF 97. Mais tarde nesse mesmo ano, esse jogo também ganhou uma continuação chamada de King of Fighters R2, mas sem dúvida, quem roubou a cena nesse ano foi o King of Fighters 99, o jogo anual da franquia. Esse game trouxe mudanças importantes na jogabilidade do game, com a adição de um quarto personagem nos times, e servia basicamente para te auxiliar com golpes especiais em alguns momentos das lutas.
Esse sistema até deixou algumas pessoas confusas de início, mas ele foi polido e melhorado no jogo seguinte da franquia, o The King of Fighters 2000. Esse jogo deu continuidade à história do anterior, melhorou os gráficos e adicionou participações especiais bem legais da franquia Metal Slug. O problema é que durante o desenvolvimento desse jogo, a SNK, que é quem desenvolvia a franquia, simplesmente faliu por causa da diminuição da procura por jogos de luta que aconteceu na virada do século. Isso gerou vários problemas técnicos no jogo e até o produtor pulou fora antes dele ser finalizado. Por sorte, eles ainda conseguiram entregar um jogo sólido, mas com muitos bugs e problemas que impediram de se tornar o melhor título lançado até então. Porém, ainda nesse mesmo ano, também foi lançado um jogo de Neo Geo Pocket chamado de The King of Fighters Battle of Paradise, que era um jogo de tabuleiro daqueles que quase toda franquia japonesa tem um. Depois desse desastre, os direitos da franquia acabaram indo parar na mão da Playmore, que era um estúdio quase todo composto de ex-funcionários da SNK, que inclusive mudou de nome para SNK Playmore algum tempo depois. Mas como era de lei que todo ano o jogo da franquia fosse lançado, mesmo com essa bagunça toda acontecendo de troca de estúdio, o The King of Fighters 2001 foi lançado normalmente. Esse jogo definitivamente não foi muito inovador comparado aos anteriores, dando sequência na história, mudando algumas mecânicas básicas e dando um tapa no visual, mas nada muito agressivo. Ele foi lançado mais para manter a frequência da série mesmo. Mas em 2022, outro jogo grandioso da franquia foi lançado, o The King of Fighters 2002. Um jogo que não era lá dos mais balanceados, mas que ainda assim era simplesmente incrível, por trazer novamente a jogabilidade clássica de 3 contra 3, que era padrão na série antes do KOF 99. Esse jogo acabou sendo um dos mais populares da série. E pra encerrar bem o ano de 2002, também foi nesse ano que foi lançado o primeiro jogo da franquia pro Game Boy Advance, que foi o The King of Fighters X New Blood, que na prática era uma versão alternativa do KOF 99, mas era King of Fighters pra todos os consoles, pra todo mundo ser feliz. No ano de 2003, esse jogo ganhou uma continuação com o game The King of Fighters X2 Rolling Blood, que dessa vez era mais baseado no KOF 2000 do que no 99. Mas o que mais chamou a atenção nesse ano foi o polêmico The King of Fighters 2003, jogo que trocou o clássico sistema de batalha da franquia por um sistema tag bem parecido com os dos jogos da Capcom, o que deixou muito fã hardcore da franquia revoltado. Ele inclusive foi o responsável por marcar o fim dos jogos anuais da franquia principal e o fim do suporte ao Neo Geo, console que vinha servindo de base para a franquia desde o primeiro jogo lançado. Em 2004, foi a vez de um jogo chamado The King of Fighters New Wave, que não fazia parte da série principal, mas era muito similar ao KOF 2002. Mas a maior novidade desse ano foi, sem dúvida, o The King of Fighters Maximum Impact, o primeiro jogo de luta 3D feito pela SNK e, consequentemente, o primeiro jogo desse tipo da franquia. Ele deixava de lado o clássico sistema de luta em equipes e apostava em batalhas individuais 1 contra 1, o que fez muita gente não gostar, mas vale ressaltar que a versão de Xbox desse jogo também tinha um modo online bem interessante para sua época. KOF Maximum Impact. Depois desse jogo, muita gente pensou que a franquia iria investir no 3D e tentar competir com jogos como Tekken e Virtua Fighter. Só que, pra surpresa de todo mundo, em 2005, a SNK lançou o game The King of Fighters 11, uma continuação do jogo de 2003 que mantinha os gráficos 2D e a jogabilidade mais tradicional, tão amada pela galera. Ninguém botou muita fé em um jogo de luta 2D em pleno 2005, mas o jogo vendeu muito bem e ganhou até uma continuação alguns anos depois.
Já em 2006, nós tivemos a continuação do spin-off 3D da franquia, o KOF Maximum Impact 2, um jogo que melhorou bastante em relação ao jogo anterior. Eles foram aprendendo mais ali na modelagem 3D e tal, se aperfeiçoando, e foi lançado na América com o nome de KOF 2006, o que fez muita gente achar que ele era um jogo da série principal, sendo que não era, né? Era só um spin-off mesmo, enquanto tava rolando a série paralela ainda em 2D. Muita gente ainda torcia o nariz para a jogabilidade desse spin-off ser muito diferente da tradicional. Por isso a SNK lançou em 2007 o game KOF Maximum Impact Regulation A para tentar agradar essa galera, sendo que ele era um estilo Dream Match que trazia a jogabilidade 3 contra 3 clássica para os jogos 3D da franquia. Mas não adiantou, a galera gostava mesmo do tradicional. Tanto é que o próximo jogo lançado pela SNK manteve a pegada de jogo 2D, só que com algumas inovações. O jogo no caso é o The King of Fighters 12, que foi lançado em 2009, e a ideia da SNK era de criar o jogo de luta 2D definitivo, com os sprites mais detalhados e a jogabilidade mais clássica da série. O problema é que esses novos sprites eram muito complicados de se fazer. Eu não sei se vocês sabem, mas no desenvolvimento de jogos, você fazer uma animação em 2D dá muito mais trabalho do que você animar um personagem em 3D. Então assim, quando é um jogo de luta 2D, meu amigo, o tempo só pra desenhar cada movimento, animação, demora dias, meses e tal. Agora pra fazer movimentos em 3D, você faz o modelo do personagem uma vez, aí você consegue fazer aquilo infinitamente. O tempo que você vai gastar para animar é infinitamente inferior. E por causa disso tudo, o jogo ficou em torno de 20 personagens apenas, a menor quantidade da história da franquia. Mas não foi só isso, pois a jogabilidade do game também foi criticada e não caiu muito no gosto da galera. Mas não tem problema, porque The King of Fighters 13, que saiu no ano seguinte, a SNK conseguiu recuperar de novo a sua fama e lançou um jogo que era realmente muito interessante, corrigindo a maioria dos problemas do jogo anterior e voltando às raízes da série. Nesse ano também foi lançado um jogo de tiro meio bizarro chamado de KOF Sky Stage, mas ele realmente não faz muito sentido aqui, mas é interessante você saber que isso existiu. Mas assim, o problema é que mesmo com o último jogo principal da franquia tendo muita qualidade, o negócio simplesmente não vendeu bem e a SNK precisava de grana. Então eles decidiram se modernizar de vez e lançar em 2016 um jogo com personagens totalmente 3D, uma coisa que a comunidade não curtiu muito no início. O nome do game era The King of Fighters 14 e nos primeiros trailers os gráficos eram simplesmente horrorosos. Por sorte isso se resolveu e o jogo foi lançado com gráficos melhores, mas ainda assim inferiores comparado a qualquer jogo de Play 4. Em compensação, o jogo trouxe uma jogabilidade bem maneira e absurdos 58 personagens jogáveis, o que sem dúvida ajudou esse jogo a ganhar moral com a galera. Ele foi até um acerto da SNK, mas os gráficos realmente deixavam a desejar comparado à nova geração da época. A esperança dos fãs era que isso fosse corrigido com The King of Fighters 15, que foi lançado oficialmente em 2022 e que deu uma repaginada no visual, melhorando consideravelmente os gráficos. Ainda não ficou perfeito na opinião de alguns fãs, principalmente se considerarmos os outros jogos concorrentes, mas o jogo tem aquele padrão de 3 vs 3 e com muito combo rolando solto que não poderia faltar. Ele adicionou alguns novos sistemas de movimentos para defesa, mas nada muito revolucionário, além de contar com 39 lutadores no seu lançamento, alguns novos e outros retornando dos jogos anteriores. Ele acabou dividindo os fãs mais antigos que esperavam grandes mudanças e melhorias, mas agradou aquela galera que só queria um jogo de luta para jogar casualmente nos consoles mais recentes. Talvez valha a pena você pegar para jogar quando tiver aquela promoção bacana, e eu acho que o futuro aqui de The King of Fighters poderia ser algo no estilo de Dragon Ball FighterZ, tá ligado? Que tem aquele sistema 2D, os personagens são em 3D, mas tem uma artimanha ali que faz o jogo ficar com visual desenhado bonitão, que eu acho que cairia como uma luva em The King of Fighters, viu? Vocês não concordam? A
Agora, só nos resta esperar para saber como será o futuro dessa franquia, e eu queria saber de você aí do outro lado, qual é o seu jogo favorito de The King of Fighters? Comenta aqui no vídeo pra gente poder acompanhar. E se você curtiu, fortalece com seu joinha, inscreva-se no canal e não deixe de conferir que a gente tem aqui também a evolução dos jogos de luta da franquia Street Fighter. Você vai curtir. Valeu pessoal, tchau, tchau e fui!